Olha, agora a gente vai falar sobre um problema que atinge muita gente. Você conhece alguém que ronca? Tenho certeza que sim, né? E se você é daquelas pessoas que ficam do lado e fica altamente incomodado com o ronco da pessoa? E o ronco pode ser sinal, sim, de algumas doenças graves, algumas doenças crônicas, inclusive. Também pode ter relação direta com a obesidade. Vamos entender um pouco mais na reportagem. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Dr. Cícero Alves, que é especialista nesse assunto, vai contar todas as dicas de como você se livrar desse problema. É uma pergunta constrangedora. O senhor ronca? E muito. Muito. Sua mulher reclama. Reclama e com toda razão. Muito alto. Muito alto, porque o roncado de um cara no pé do ouvido de uma mulher, vou lhe falar, ninguém merece. E como é que a senhora aguenta? Ele dorme na sala e eu no quarto sozinha mesmo. É muito alto? Alto demais. O jornalista Chagas Rebelo também tem consciência do problema. Eu também uma vez acordei com meu próprio ronco, o que é ruim. Mas há aqueles que não admitem. Não consigo dormir do lado de ninguém que ronque. Seu marido não reclamou ainda? Não ronco, eu tenho certeza que eu não ronco. Pode até parecer brincadeira, mas o ronco em excesso pode significar um problema grave de saúde. Ronco frequente e alto, sonolência excessiva durante o dia, pode ser um sinal em 90% dos casos da síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma doença crônica e com alto grau de mortalidade. Existem dois tipos de apneia do sono, a central, causada por uma disfunção do sistema nervoso central e que é a mais rara, e a obstrutiva, a mais comum e que pode ter uma das causas na obesidade. A apneia obstrutiva é marcada pelo fechamento da via aérea por alguns períodos durante o sono, em função de vários fatores, como a flacidez dos tecidos da garganta, fazendo com que a pessoa pare de respirar por um período de no mínimo 10 segundos. Não, até então eu nunca soube se eu ronco, não. Eu me preocupo um pouco. Eu acho que uma das coisas que eu tento evitar é o ganho de peso excessivo, por exemplo. Entendeu? Que diz que pode ser que determine isso. Alguns sinais são típicos desse tipo de síndrome, como roncos, paradas visíveis da respiração durante o sono, acordar com a sensação de sufocamento, despertar várias vezes durante a noite ou refluxo. Me preocupa. Por quê? É porque eu já vi comentários muitos que é uma doença e acho que a gente deve procurar o médico, né? Para diagnosticar a doença, é preciso ficar atento aos sinais e pedir ajuda à pessoa que dorme ao seu lado. O exame que determina a doença é chamado polissonografia, que registra as atividades cerebral e muscular. A apneia do sono já pode ser considerada um problema de saúde pública no país, porque aumenta o risco de outras doenças como hipertensão arterial, AVC, infarto. 40% dos portadores de apneia são diabéticos. O tratamento principal é desobstruir as vias aéreas. Em muitos casos, o simples emagrecimento faz com que a doença desapareça. Muito bem, a Solange já deu muita dica importante. A gente vai conversar um pouco mais com o Dr. Cícero Alves, que é médico do sono. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia. Ela falou sobre a polissonografia, que é o exame base para definir os níveis de apneia e, consequentemente, também os níveis de ronco da pessoa, que atrapalham muito, inclusive, a vida social da pessoa, né? A polissonografia, para o telespectador entender, é uma monitorização de todas as variáveis, ou seja, monitorização neurológica, respiratória, de oxigênio, de batimento cardíaco, de ritmo cardíaco, de tônus muscular durante o sono. Então, através desse exame, a gente consegue saber se o paciente está com uma respiração livre e, se ele não tiver, qual a repercussão disso, quanto que isso repercute na queda de oxigênio, se há arritmia junto e todas essas alterações. Falando especificamente do ronco, que é o nosso tema de hoje aqui, doutor, existe solução para esse problema? Bem, o ronco, ele significa uma dificuldade na passagem do ar pela via aérea superior. Essa dificuldade ela pode ser simplesmente por uma infiltração de tecido adiposo, excesso de peso. E aí a simples redução de peso já pode corrigir o problema. Você pode ter também um ronco por sedentarismo, que vai levar à flacidez muscular, por algumas alterações do próprio esqueleto facial, ou seja, algumas pessoas elas têm o formato do rosto que facilita, predispõe ao ronco. Então são pessoas que têm o queixo mais curto, que têm a maçã do rosto menos desenvolvida. Então essas pessoas elas tendem a ter uma via aérea superior mais estreita e, consequentemente, com maior facilidade de ronco. E pelo que eu já percebi também, não depende de idade. Pessoas de qualquer idade podem roncar. Qualquer idade. A gente tem desde crianças até idosos.
é mais comum nos idosos, mas com os níveis crescentes de obesidade e de ganho de peso no Brasil, hoje estima-se que na cidade de São Paulo 33% da população tem problemas de sono e dentre esses a imensa maioria roncos e apneia. Atinge mais o homem que a mulher? Essa é uma pergunta interessante. O hormônio feminino ele protege contra o ronco porque ele estimula a respiração e ele mantém a via aérea aberta. Então, os homens roncam mais, mas as mulheres, após entrarem na menopausa, tendem a roncar igualmente aos homens. Muito bem, agora vamos às perguntas aqui dos nossos telespectadores. Doutor, a minha esposa diz que eu ronco e tem vezes que eu mesmo chego a acordar com o barulho do meu ronco. Isso é muito comum de acontecer, né? Já percebi que isso acontece quando estou muito cansado e estressado. Seria esse o motivo? Provavelmente essa pessoa... A pergunta é do Sérgio, lá do Residencial Eduardo Costa. Obrigada, Provavelmente Sérgio. O Sérgio ele tem um fator predisponente, que a gente teria que avaliar, se é um sobrepeso, um sedentarismo, uma alteração musculoesquelética. E ao estar muito estressado, principalmente quando ele está muito cansado, há um relaxamento maior da musculatura e isso leva a uma acentuação do quadro de sono. Olha só, a minha mãe ronca, eu ronco, meus filhos de 8, 14 e 27 anos também roncam. Então ele quer saber, o ronco é hereditário? Existe um fator genético pontual nos distúrbios respiratórios do sono. Determinados pacientes, eles não têm nenhuma alteração esquelético-facial, praticam atividade física, estão com o peso correto, mas não se sabe muito bem por que eles têm uma tendência genética de que o músculo seja flácido. E isso leva ao ronco. Ou seja, há uma certa tendência genética nos distúrbios respiratórios do sono, sim. O Rafael quer saber se a posição de dormir interfere no ronco. Essa é uma ótima pergunta. Para quem tem distúrbio respiratório do sono, a pior posição de dormir é de barriga para cima, decúbito dorsal. É a posição na qual a via aérea superior fica mais estreita. Então, a melhor posição é em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, ou em decúbito lateral. Ou de ladinho. De ladinho. Tem uma pergunta aqui do estúdio, não vou dizer de quem é, doutor. Quando se bebe muito, cerveja principalmente, tem tendência nessa noite a roncar mais? O álcool, como todas as outras substâncias que são relaxantes, elas acentuam o quadro de ronco. Então, é muito comum, e aí eu queria chamar a atenção do telespectador, pessoas que fazem uso de medicação de tarja preta, as medicações de receita azul, essas medicações elas também são relaxantes. Então, elas são contraindicadas em pacientes que possam ter apneia do sono. Então, o álcool, esse tipo de medicação devem ser evitados nesses pacientes. Eu queria muito agradecer ao doutor Cícero Alves, médico do sono, que hoje veio conversar com a gente aqui sobre o ronco. Essa entrevista você pode rever daqui a pouco na nossa página do Notícia da Manhã, lá no cidadeverde.com. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Sempre um prazer recebê-lo.